Porque aqui, irmão, os pastores não pregam mais a doutrina, não. Aqui a igreja está virada numa casaca velha. Aqui acabou a doutrina. Aqui os irmãos fazem o que quer, ninguém fala nada, e todo mundo está virado num sabe Deus o que. E como é que faz, pastor? Eu falei, acione a diretoria da igreja, porque a doutrina não mudou. Quem mudou foi esses pastores profanos. E quando eu falo profano, eu não estou falando só pastores de outros ministérios, não. Estou falando pastor da Deus e Amor também, que são pastor da Deus e Amor, mas já perderam o ornato da sua coroa. Por que você não dá o lugar para outro, obreiro? Você que está me ouvindo aí, você não quer pregar mais a doutrina do Senhor? Ah, mas agora mudou. Mudou porque você já perdeu a presença de Deus. Mas para aqueles que ainda têm, a doutrina continua e vai continuar até Jesus voltar. Deus vai cobrar de você, porque você está quebrando o roteiro da palavra de Deus. Não está no regulamento da igreja que mudou a doutrina. O regulamento é o mesmo. Por que que o mundo está nessa situação? Por que que as igrejas perderam completamente, meus irmãos, a presença de Deus? Davi Miranda Neto precisa tomar uma atitude urgente, pois o presbítero Paulo, que pastoreou uma das igrejas Deus é Amor durante anos, está passando por uma grave doença e não está recebendo ajuda nenhuma da direção da Deus é Amor. Por esse motivo, desesperada, a sua filha veio em suas redes sociais e fez um desabafo que precisa chegar urgentemente até Davi Miranda Neto e toda a diretoria da IPDA. A menina apareceu aos prantos pedindo ajuda e tudo isso você vai ver agora. Nesse momento é muito importante que você dê um toque no botão curtir. Quando você curte o nosso vídeo, aparece a opção hypar. Então você vai hypar esse vídeo para nos apoiar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No ano de 2024, o meu pai, ele era assalariado pela Igreja Pentecostal Deus e Amor desde o ano de 2018, se eu não me engano, após finalizar o seminário teológico, que é proposto pela Igreja Deus e Amor para pastores que vão pastorear outros estados, outras igrejas, anexos, enfim. E aí, no ano de 2018, meu pai, após terminar o seminário teológico, foi enviado para a cidade de Franca, onde ele fez um trabalho maravilhoso, né? Como pastor da igreja, nós tivemos que nos mudar de Ribeirão Preto, que era a cidade que nós morávamos, para Franca. E aí, o meu pai, né, fez o trabalho e tudo. E aí, quando foi o ano de 2021, final do ano de 2021, o meu pai foi convocado para fazer uma outra troca de estado. E aí nós fomos para a cidade de Governador Valadares, né, que é interior de Minas Gerais. E aí novamente nós pedimos conta de trabalho, tudo, e aí fizemos toda a mudança para a cidade de Governador Valadares, onde nós ficamos mais 2 anos e alguns meses, não me recordo muito bem. E nós ficamos lá em 2021, 22, 23 e início de 2024. Até que, por motivos pessoais, né, a gente solicitou para a diretoria da igreja uma transferência de volta para o estado de São Paulo, porque a gente morava muito longe daqui, né, e a nossa família, ela é toda de Ribeirão Preto, e naquele tempo a minha avó, ela tava com câncer, e aí a gente veio e aí a gente solicitou para vir para São Paulo para poder estar mais perto da família e tudo mais. E aí, por conta de algumas divergências que tiveram, no dia que nós já tínhamos pedido conta do serviço de novo, né? Porque a Igreja Deus e Amor, ela não registra nenhum pastor, né? Lá é só contrato. E aí eu lembro que nós pedimos conta do serviço, porque esse pedido que nós fizemos para São Paulo foi respondido. E até então, nós iríamos voltar para o interior de São Paulo. Meu pai ia assumir a igreja de Serrana, que fica ali 20 minutos de Ribeirão Preto. Uma sede menor, porém, nós iríamos estar mais perto da família. E aí, eu não sei, eu não me lembro, mas aconteceu alguns problemas. E aí, por motivos maiores, não sei, da igreja, do diretor, da diretoria, não sei, eles resolveram fazer o desligamento do meu pai da igreja. E nisso, desde então, o meu pai ele é diabético,
ele tem alguns problemas de saúde. A diabetes dele é tipo 2. E quando eles simplesmente ligaram, ainda meio que despediram meu pai por telefone. Eles ligaram pra gente. A gente já tava com o caminhão carregado da mudança pra vir pro interior de São Paulo. E aí, de última hora, eles falaram que meu pai não ia mais poder assumir essa igreja, que a partir daquele dia meu pai tava desligado. E aí viemos nós pra São Paulo, porque a minha irmã mais velha era a única que tava trabalhando. Como eu mencionei, a gente tinha pedido conta de trabalho, tudo, saímos sem direito a nada, né? Quem conhece o regime CLT sabe disso. E nós viemos para São Paulo, porque a minha irmã mais velha era a única que tinha renda aqui. E aí, graças a Deus, desde quando a gente veio pra cá, mesmo que a igreja, né? E não forneceram mais nenhum tipo de apoio pra nós, muito menos pro meu pai. Nós continuamos a nossa vida. Não foi fácil. Passamos muito aperto, muitos irmãos. Eu só tenho a agradecer por muitos irmãos que ajudaram a gente. Porque meu pai com esposa, 4 filhos, eu ainda era menor de idade. Minha irmã mais nova também era menor de idade, é menor de idade ainda. E nós não tínhamos a quem recorrer. E ainda quando a gente chegou aqui, quem sabe o custo de vida aqui de São Paulo é muito caro. E a minha irmã mais velha, que era a única que estava trabalhando, recebeu um salário de R$1.200. E aí a gente começou a sobreviver disso, né? Eles cortaram o salário do meu pai já no mesmo dia, meu pai já não recebeu mais nada. E assim ficou. E aí, desde então, né, quem conhece São Paulo sabe que o meu pai, infelizmente, por ter resolvido fazer a obra de Deus, ele não conseguiu concluir a faculdade dele de engenharia. E ele abandonou tudo, gente, pra seguir a obra de Deus, porque quem é cristão e tem um chamado é totalmente diferente. E o meu pai, o chamado dele é pastorear a igreja. Quem conhece, a gente conhece muita gente. A minha família no interior de São Paulo é muito conhecida. E vocês são prova disso. Prova de quem meu pai é. Meu pai tem caráter. Nós sempre estivemos por dentro da igreja. Nunca nos afastamos da igreja. Enfim, e aí aconteceu isso. E pouco tempo depois minha mãe conseguiu um trabalho aqui em São Paulo, graças a Deus. E aí a gente começou a se estruturar novamente. Só que infelizmente por conta das doenças que o meu pai tem, diabetes, pressão alta, essas coisas, é muito difícil pra ele conseguir um trabalho. Porque aqui em São Paulo, quando você vai fazer exame, da mesma forma que muitas empresas, quando a gente vai fazer exame, nós mulheres, eles verificam se a gente tá grávida pra não ter que arcar com todos os custos que uma mulher grávida traz pra empresa. Eles também olham se a pessoa tem problema de saúde e tudo mais. Então, meu pai não conseguia achar emprego de jeito nenhum. E aí foi onde ele ficou durante quase 1 ano, ou mais de 1 ano, se eu não me engano, sem trabalhar. E aí eu, a minha irmã mais velha e a minha mãe estávamos sustentando a casa até então. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Foi um período muito difícil pra nós. Muita gente, como eu mencionei, eu louvo a Deus porque muita gente ajudou muito a minha família. E eu só tenho a agradecer. Só que quando foi no final do ano passado, no final do ano... eu esqueci. Foi no final, acho que foi em junho ou julho. Os meus pais foram embora de novo pro interior de São Paulo. E eles foram pra cidade de Ribeirão Preto. E aí, graças a Deus, a minha mãe, ela conseguiu um serviço em Ribeirão Preto. Só que, novamente, meu pai entrou, sim, em uma empresa lá em Ribeirão, que inclusive uma amiga dele indicou, que trabalhava com ele antigamente lá. Só que por conta de saúde, o meu pai não conseguiu ficar muito tempo nessa empresa, porque assim que ele entrou, a empresa, graças a Deus, a empresa tinha um convênio. Só que por conta da diabetes, meu pai perdeu 15%. Ele perdeu 85% da visão de um olho do lado. E 95% da visão do outro ele perdeu. Meu pai tava quase cego por causa da diabetes. E aí, graças a Deus, esse convênio da empresa ainda ajudou. Porque o meu pai precisou fazer aqueles laser no olho. Eu nem sei explicar muito bem, porque eu não conheço. Mas ele precisou fazer aqueles laser no olho pra conseguir melhorar. E graças a Deus, a visão dele hoje já tá melhor. Só que, gente, foi muito difícil ver o meu pai passar por tudo isso depois de tudo que a gente fez. Ele deixou a vida, ele deixou tudo pra seguir o chamado dele. Ajudou muitas pessoas. Quem foi pastoreado por ele sabe que o meu pai é uma pessoa muito certa, ele é muito correto. Ele é, sim, muito exigente. Ele é uma pessoa que... mas é porque ele gosta de fazer as coisas certas, sabe? Esse é o jeito do meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa que ele gosta de fazer as coisas certas. E o meu pai nunca gostou de coisa errada. Então, com ele não existia, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquilo outro. Sendo que quando a gente sabe da verdade, que é a Bíblia, a gente segue aquilo que a gente aprende e pronto, acabou. E, infelizmente...
quando foi no dia de ontem, mais uma vez meu pai internou. Ele tá na UPA de Ribeirão Preto, lá no bairro do Simeone. Eu tô aqui em São Paulo, mas eu já comprei a minha passagem pra ir pra Ribeirão amanhã. E o meu pai, ele vai pra... Ele tá aguardando uma vaga pra ir pra UTI, porque ele tá com água no pulmão. Eu não sei o porquê, mas ele tá com água no pulmão. E eu tô indo pra Ribeirão amanhã. E o que eu vim pedir pra vocês, gente, é essa oração. Orem muito pela vida do meu pai. Orem por ele, pra que Deus venha visitar a vida dele. Eu não sou ninguém, não sou nada. Não sou blogueira, não sou uma famosa. Mas se você puder compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam orar pela vida dele, eu fico muito grata. Peço perdão pelo vídeo demorado, mas eu precisava desabafar e eu precisava contar tudo o que aconteceu. E assim, e o que vem acontecendo, porque desde que o meu pai saiu, né, como pastor assalariado da igreja, ele ficou muito triste, ele ficou muito mal. Porque, gente, é muito difícil. Meu pai, ele é pastor há 26 anos. Ele assumiu a primeira igreja quando ele tinha 17 anos. E é muito difícil quando você deixa sua vida pra seguir o ministério. E você, às vezes, espera do ser humano, às vezes, de uma pessoa que é superior a você. Você espera que ela vai ter a compaixão e o senso de, poxa, é uma família, eu não posso deixar eles na mão simplesmente porque eles não estão mais aqui. E eu não falo, gente, de continuar pagando meu pai, mas não fizeram uma visita pra gente, não levaram uma cesta básica pra gente, não ajudaram a gente com nada. Então, esse tempo todo, a gente ficou passando por tudo sozinho. Sozinho não, porque graças a Deus Deus sempre esteve do nosso lado. Mas só que aí minha família sofreu muito. Então, gente, eu peço pra vocês, em nome de Jesus, que vocês orem pela vida do meu pai. Orem muito pela vida dele. Eu tô indo pra Ribeirão Preto amanhã e se eu conseguir, eu vou mandando a atualização pra vocês. No momento ele se encontra internado lá. Como eu mencionei, ele tá aguardando uma vaga pra UTI num hospital maior. Só que eu tenho que ir pra lá porque a minha mãe trabalha. Como eu mencionei, meu pai não conseguiu emprego, então a minha mãe que tá mantendo a casa sozinha. E a minha irmã mais nova, ela tem só 16 anos, então infelizmente ela não pode ficar no hospital como acompanhante do meu pai. Então, gente, eu tô indo pra lá. E eu quero muito, gente, que vocês orem. Por favor, orem pela vida do meu pai. Eu tô muito preocupada. Só que eu preciso ser forte. Eu preciso ser muito forte. Os meus irmãos aqui também estão preocupados com meu pai. E só que infelizmente eles também não podem ir. Graças a Deus eu tenho mais flexibilidade no trabalho, mas eles não têm. Então eles vão estar daqui. E se Deus quiser, a gente vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. E em nome de Jesus, que vocês venham me ajudar compartilhando esse vídeo orando pela vida do meu pai. Se você chegou até o fim desse vídeo, aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Esse é o canal M.Gospel e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.